Jesus. Eu tava falando com a Michelle esses dias, que eu falei, Mi, olha que louco. Antes eu me arrumava e eu sempre ficava esperando, você tá linda. Mas como você tá linda, amor. Quando eu me descobri em Jesus, foi um processo para eu me olhar no espelho e não ouvir mais esse, você tá linda. Hoje eu me arrumo pro meu noivo. Eu me olho no espelho, é como se ele viesse no meu ouvido e falasse, você tá linda, meu amor. Vambora, vambora. Tá na hora de sair, tá na hora de sair. Porque é esse lugar que o Senhor te quer. É um lugar de extrema dependência. Quando eu falei que o Senhor me tirou tudo, Ele me tirou meu profissional, meu financeiro, Ele tirou pessoas, Ele tirou namorado, Ele tirou absolutamente tudo. Só não tirou minha casa. O resto, amor, foi tudo. Não sobrou ninguém pra contar a história. E eu falava, Deus, como que eu vou, o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas? Eu não sei o que o Senhor está fazendo. Eu não sei, assim, eu falei para fazer do teu jeito, mas o teu jeito está um pouco difícil, né? Porque a gente confia muito, eu confio muito no Senhor hoje. E foi quando eu descansei, assim, que parece que o Senhor, Ele vinha com uma porção. Cada mês era um maná, cada mês, assim. Ainda passo por isso, tá? Mas a cada mês era um maná, assim, que surgia, assim, do nada. Ah, porque surgia alguém que me devia, que eu não sabia nem de onde é que me devia. Aí era a conta pra pagar o aluguel. Aí vinha assim, amiga. Eu falava, Deus, tu existe mesmo? A provisão financeira, ela existe. Deus começou a me trazer pessoas de fora. Hoje o meu pastor, que ele me apresentou lá na Missão Nordeste, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, que começou a profetizar na minha vida. E ele me falou assim, Bruna, eu hoje sou refém do que eu tive no meu espírito. E eu não vou descansar enquanto eu não te ver. Eu quero beber, porque um dia eu ainda vou beber daquilo que você vai derramar. Eu falei, pastor, um profeta do Senhor, um homem que vive pela fé. O homem que vive pela fé, eu falo, Deus, eu ainda não cheguei nesse nível, eu preciso viver desse jeito aqui, ó. Vive pela fé. E eu falei, e ele falou, eu sou refém disso. Eu sou refém do que eu tive no meu espírito. E eu não vou abrir mão. Porque todas as vezes que eu tô nas minhas crises, porque eu também tenho as minhas crises, eu também tenho muitas promessas ainda do Senhor que eu não vivi. Mas parece que o Senhor, Ele vem com uma porção, assim, diária, mensal, só pra te mostrar, ei, eu não te falei. Se você ficar dependente de mim, eu vou fazer. Quando coisas pelo qual eu orava começaram a acontecer, coisas que eu falava, não tem como, é possível. E Ele, não, filha, é possível. Quando eu comecei a orar por pessoas, elas começaram a ser curadas. Quando eu me entreguei para o Senhor. Quando eu me permiti. Esses dias uma pessoa entrou na minha casa, uma amiga minha. E ela convive com a gente. E ela está passando por uma situação. E o Senhor colocou ela dentro da minha casa. Para me olhar nos olhos e falar assim, ei, você precisa perdoar. Eu falei, eu perdoar? Mas eu tá perdoado. Falou, será, Bru? Fui pro meu quarto, chorei. Sabe o que é você ter que orar? O Senhor pediu pra você orar por pessoas que você não quer orar. Você orar chorando por alguém. E você falar, Deus, não faz isso. Ele, não. Foi pra isso que eu te chamei. Esse é o teu coração. É nesse lugar que eu vou te colocar. Bruna, as pessoas vão te amar sem você não ter feito nada por elas. A sua oração, eu tô vendo, não é pra elas, é pra mim. E eu fui muito lapidado, eu tenho sido muito lapidado. E o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida. Então, assim, você acredita mesmo que tudo que eu tô contando aqui é verdade? Você acredita mesmo que um homem fez uma arca num lugar que nunca tinha chovido? Você acredita mesmo que um cara profetizou num vale de ossos secos e tudo se levantou?
tomou forma. Se você acredita que Deus fez na vida dos outros, por que você não acredita que Deus pode fazer na sua vida? E eu tô aqui pra te dizer que se Ele fez na minha, Ele pode fazer na sua. Ele fez, Ele curou muitas coisas, Ele restaurou muitas coisas, Ele tirou muitas pessoas e colocou pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, pessoas que me ligam só pra saber como eu tô, se eu tô precisando de dinheiro, se eu tô precisando de qualquer coisa. Eu tava aqui no louvor, eu tive que sair porque meu pastor me ligou pra orar pela minha vida. Eu sei que você vai entrar, não, fica assim, fica firme e tudo mais. É esse lugar que o Senhor tem pra você, sabe? Deixe ir, deixa Deus fazer, deixa Ele curar, deixa Ele lapidar. Vai doer muito, vai doer. A vida do crente não é fácil, vai doer. A ferida, ela é cutucada. Quando você permite que o Senhor faça isso, é como se tivesse uma ferida aberta, Ele vai cutucando assim, cutucando. Aí você acha que tá curado, não tá, Ele vai cutucando, até fazer uma cicatriz, até fechar e se formar uma cicatriz. E se você olhar nas mãos de Jesus, tem o quê? Cicatriz. É isso que o Senhor quer fazer com a sua ferida. Será que não falta? Tá faltando fazer a faxina aí dentro, deixar Deus fazer, para os novos entrarem, para você viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para você. Abre essa porta. Abre a porta e deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer do jeito dele. Não é fácil. Não é fácil. Mas um dia talvez seja você aqui no meu lugar, contando que um dia você viu uma menina pregar e Deus fez na vida dela e eu deixei Deus fazer na minha. E agora eu tô aqui pra falar pra vocês que é real, que Ele faz, que quando a gente entrega Ele faz. Meu pai só tinha uma palavra. Uma palavra. O drogado, o traficante, Luiz Hermínio, o homem que vai levantar Itajaí, o homem que vai para as nações, ele só tinha uma palavra. Só que essa palavra era de Deus. E ele agarrou com todas as forças dele. Quantas crises, quantas renúncias, quantos perdões ele não teve que liberar, quantas coisas ele não teve que fazer. Quantos anos, gente, o dia que eu não contei isso, o dia que eu entrei na igreja, meu pai estava pregando paternidade. O dia que eu vi ele pela primeira vez, estava escrito bem grande assim atrás, paternidade. Imagina a dor de você ter que pregar sobre paternidade, falar para as pessoas sobre algo que ainda dói aí dentro, sobre algo que ainda machuca. Mas enquanto você vai orando por aquela pessoa que te feriu, Deus vai curando o seu coração, Deus vai te curando. Quem não estava aqui ontem, meu nome é Bruna. Eu tô aqui só pelo bolo da Tatá. Já fizeram a maior propaganda, eu cheguei lá em cima, tinha um bolo só pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu repreendo todo o açúcar, toda a gordura, tudo que vai entrar nesse corpo eu repreendo. Boa noite, igreja. O Senhor tem tocado muito no meu coração esses dias, quando a Ju me chamou para vir aqui pregar para vocês. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou entregar? Sabe? Quando ela me convidou, eu falei, Ju, eu tenho certeza. Eu falei, Deus, provavelmente lá vai ter mulheres muito mais velhas do que eu, mulheres com idade para ser minha mãe, sabe? Minha avó. Eu falei, Senhor, o que eu vou entregar? E o Senhor me trouxe uma palavra. Eu estou estudando o livro de Gênesis. E Ele me trouxe uma palavra de Gênesis e Ele me falou, filha, lembra naquele tempo que você estava no secreto? Lembra quantas vezes eu fiz promessas sobre a sua vida de que eu ia fazer em você, para fazer através de você, que eu ia derramar em você e depois você ia ser usada para ministrar na vida de mulheres,
Mulheres que talvez hoje estejam passando pelo que você passou. Talvez hoje estejam com o coração dolorido, como você estava. E o Senhor me confiou algumas coisas. Então eu estou aqui apenas para mostrar o meu coração para vocês. Para rasgar o meu coração para vocês. E dizer que se o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Sabe? E eu sou prova. Só eu sei de onde o Senhor me tirou. Só eu sei o que Ele fez por mim e o que Ele fez em mim. Todo mundo vê essa menina aqui que parece que, né, nada aconteceu. Mas tem sido um processo, eu ainda estou nesse processo. Acho que o nosso processo vai ser eterno, mas eu ainda estou nesse processo. E eu acho que o Senhor tem confiado algumas coisas em mim e eu queria dividir muito isso com vocês aqui hoje. Eu não tô muito acostumada, então se eu voltar... Tem coisa que Jesus curou, tem coisa que ele não curou ainda, tá? E, tipo um TDAH, se eu voltar aqui e ver, vocês fiquem tranquilas, tá tudo certo. Tá tudo sob controle. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 45, capítulo 45, versículo do 4 ao 8. Amém? Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me faz administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Quando o Senhor me trouxe isso, eu sou muito apaixonada por algumas pessoas da Bíblia. Uma delas é José. E, cara, olha tudo que José viveu. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi parar na prisão por um crime que ele não cometeu. Ele ficou anos na prisão. Dentro da prisão, ele decifrou o sonho de um copeiro. Ele falou, quando você voltar, você vai lembrar de mim? Lembra de mim quando você voltar lá pro faraó? E o copeiro não lembrou dele. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. E aí ele falou, opa, eu conheço um cara que eu conheci lá na prisão, que decifrou o meu sonho. Olha quanto tempo levou para ele chegar. Para esse sonho ser revelado. Sabe por quê? Porque leva tempo para Deus fazer o de repente. O de repente de Deus, isso aqui, eu estar aqui hoje, é o de repente de Deus para vocês. Mas para mim, teve todo um processo. Teve o tempo de secreto, teve o tempo de lapidação, teve o tempo que Deus me moeu. Eu passei pela roda do oleiro algumas vezes. E quando a Ju me chamou, eu pensei, Senhor, meu Deus, quem sou eu, sabe? Para entregar alguma coisa para essas mulheres, o que eu vou falar? Eu não sei, Senhor. E ele começou a me trazer várias lembranças. Filha, lembra daquela promessa, lembra disso, lembra daquilo. E ele me falou, o seu testemunho de vida é a sua pregação. E eu tô aqui para contar para vocês, então, o meu testemunho de vida. Em 1 Tessalonicenses 8:1 diz, as notícias da sua fé em Deus correm soltas, assim nem precisa acrescentar nada. 1 João 5:10, quem crê no Filho de Deus tem um testemunho nele. Então, o meu testemunho é a minha pregação. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor fez na minha vida, baseado nessa palavra e na vida de José. Eu me identifico um pouco. A Ju, ela me achou em meio a 13 mil pessoas numa conferência no Sul, uma conferência da igreja do meu pai, que tem um ministério lá. E, como ela falou, eu podia estar lá atrás com todo mundo, eu podia estar lá nos bastidores.
E eu falei, eu gosto muito de receber, eu gosto muito de ser chapada. E aí eu fui lá pra frente e eu sentei do lado dela. E aí quando ela me viu, ela veio falar comigo por conta do meu testemunho, porque ela já conhecia o meu testemunho. E quando ela veio falar comigo e ela começou a contar as coisas da vida dela, eu fiquei assim, meu Deus, essa mulher desse tamanho tá falando comigo. Oro pela minha vida. Eu comecei a orar pela vida dela e o Senhor começou a me entregar umas coisas. E além de orar, eu comecei a confrontar ela. Uma pessoa que eu não conhecia, eu comecei a confrontar ela e eu falei, será que você não é seu orgulho? Será que você não precisa liberar o perdão? Porque assim, o Senhor me falou isso. E eu falava, não, Deus, tá doido, jamais. As pessoas vinham me perguntar, Bruna, será que não? Eu falei, não. A gente deixa na gaveta, né, as coisas. E Ju, antes de contar, eu queria te dizer que eu te conheço tem pouco tempo, sabe? E que muitas mulheres aqui devem te conhecer tem muito tempo. Mas assim, cara, eu te admiro de uma maneira, sabe? Eu honro a sua vida, porque eu te vejo como aquela mulher que derramou o perfume mais caro, sabe? Eu te vejo assim, uma mulher que não importa o preço. Não importa o preço do perfume derramado, não importa quantas vezes você tiver que quebrar o vaso, sabe? E você tá só ali, Senhor, faz. E eu sinto no meu coração, amiga, que isso aqui é só o começo. É como se o Senhor começasse a derramar muitas coisas sobre não sobre a sua vida, porque não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Tem a ver o que Ele vai fazer através de você, através da missão Echeta, através dessa conferência, através disso aqui. E como você falou, esse dia já estava escrito, né? Você ter sentado do meu lado há 8 meses atrás, para Deus não existe coincidência, só Ele faz isso, sabe? E eu estar aqui num lugar chamado Espírito Santo. Quando eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, me abençoa, porque eu vou subir no púlpito, eu jamais subiria sem a sua bênção. Ele me falou, onde é que você está? Eu no Espírito Santo. Ele, eita glória, precisa da bênção mesmo? Eu falei, precisa. Então, gente, eu sou adotada, vou contar a minha história. Eu sou adotada, eu fui adotada com 8 meses. Eu nasci de uma relação extraconjugal. O meu pai era uma pessoa que ele era usuário de drogas, ele era casado e ele teve uma relação com a minha mãe e ele me teve, né? Engravidou ela e ao mesmo tempo ele engravidou a esposa dele. Então ele se viu com 2 mulheres grávidas e obviamente abandonou a minha mãe. E minha mãe era muito nova e teve que sair de casa, foi expulsa de casa, tinha 20 anos, 21 anos. E meu pai era usuário de droga e para conseguir manter a mulher que estava grávida, a casa e tudo, ele foi pro tráfico, começou a traficar. E nisso eu nasci no meio desse turbilhão. Acontece que um casal muito amigo quis ajudar ela e acabaram me adotando. Eu fui criada numa família maravilhosa. Os meus pais adotivos foram pessoas maravilhosas na minha vida. E a minha família adotiva é maravilhosa. Eu fui criada com irmãos muito mais velhos do que eu, então eu era meio que o bibelô, assim. Eu sinto que desde o meu nascimento, assim, desde quando eu fui gerada, o Senhor já me guardava muito, já me colocava em lugares bons, eu cresci com muito amor, né? Só que eu cresci dizendo que eu tinha 2 mães e um pai. Eu sabia da minha história, sempre soube, meus pais nunca esconderam de mim. A minha mãe de sangue, ela sempre esteve na minha vida, ela nunca foi embora, ela nunca me abandonou. Mas ela, como ela não tinha condições de me criar, ela falou, ó, eu preciso da minha filha, mas eu não quero que me afastem dela. Então ela se criou comigo. Então eu sempre falava para todo mundo que eu tinha 2 mães e um pai. Mas eu sabia quem era meu pai. Meu pai, depois que aconteceu tudo, eu soube de várias histórias. Quando eu tinha 3 anos, ele encontrou Jesus, ele se converteu. Hoje ele é pastor, hoje ele tem um ministério, é um pastor muito conhecido. Deus honrou muito a vida dele, o chamado dele, o que ele carrega. Hoje eu, Bruna, honro muito a vida do meu pai. Mas foi todo um processo para a gente viver o que a gente vive hoje. E eu vou dizer que não faz muito tempo. O processo foi muito acelerado.
Mas não faz muito tempo que a gente vive o que a gente vive hoje. E quando eu tinha 12 anos, eu perdi meu pai adotivo. E eu era muito filhinha de papai. Eu perdi meu pai adotivo e as minhas mães me viam naquela situação de eu não ter paternidade, de eu chorar pelos cantos, de eu não querer mais ir para a escola. E elas falavam, filha, vai atrás do seu pai, você tem outro pai. E eu falava, não, meu pai já morreu, eu não tenho outro pai. O Luiz, ele cresceu, o meu pai de sangue, ele cresceu, ele nunca saiu da nossa cidade, assim, ele cresceu, o ministério dele cresceu muito, mas a sede é na nossa cidade. Então, assim, teve várias situações que eu não sabia que era ele, mas que ele estava nos mesmos lugares que eu. Hoje eu consigo imaginar como deve ter sido para ele, né? Tipo, me ver assim. Ele falava para mim, filho, eu já te vi até no aeroporto e eu não conseguia falar com você. Então, assim, Deus fez muitas coisas. E quando ele começou a se tornar o homem de Deus que ele é hoje, quando ele começou a ir para várias outras nações para pregar o evangelho, o Senhor sabia que ali dentro ainda tinha algo para ser curado, ainda tinha algo que o Senhor precisava restaurar. Enquanto meu pai estava pregando o evangelho, eu estava no mundo. Eu estava loucamente no mundo. Com 12 anos eu perdi meu pai adotivo, e aí começou uma batalha na nossa casa, porque os meus pais tinham uma condição de vida muito boa, mas minha mãe acabou perdendo tudo por conta da primeira família. E eu fui para o mundo viver. Com 13 anos, eu comecei a ser modelo. Aquela coisa que prometem milhões de coisas para sua mãe, né? E eu sempre quis ser modelo. E eu fui para o mundo. Com 18 anos, eu saí de casa, fui morar na China, fui presa na imigração. Foi só Deus na minha vida. E eu fui criada numa família que era uma família católica. Eu fui batizada, fiz crisma, eucaristia, tudo aquela coisa de tudo certinho, né? E depois disso, eu fiquei adolescente. Minha mãe passou algumas coisas comigo, assim, de rebeldia e tudo mais. Quando eu fiz 20 anos, ou 21 anos, a paternidade gritou dentro de mim. A falta da paternidade gritou dentro de mim. Eu sempre tive muitos relacionamentos e eu sempre fui deixada. Sempre fui rejeitada. Eu nunca tinha terminado um namoro. Eu sempre me deixavam. E aquilo ali me consumia. É como se eu tivesse perdido a minha vida. E a minha mãe não sabia o que fazer. Num desses términos, eu estava na minha cidade e eu resolvi ir na igreja do meu pai. Peguei o carro e fui sozinha. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo gritando no meu ouvido. E era como se fosse uma dor que eu não sei explicar. Naquele dia, era como se fosse uma dor que só o meu pai ia curar. Eu queria ouvir um pastor, eu queria ouvir uma palavra, e eu pensei, por que não ouvir do meu pai? Só que eu nunca imaginei que ele sabia quem eu era, se ele me visse. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Ele já tinha me visto, mas eu não. E eu entrei na igreja. Sentei lá atrás, assim, é uma igreja grande. E eu, assim, morrendo de vergonha, falei, Senhor, não, eu não quero que ninguém me veja, eu só vim aqui pra, sabe, só pra receber. Sentei lá atrás. E aí, no final do culto, no apelo, ele me viu. Na verdade, ele já tinha me visto desde a hora que eu entrei, né? Cabelo alaranjado, não tinha nem como. E aí, ali começou um mover do Senhor. Ele começou a declarar várias coisas sobre a minha vida. Eu não entendia muitas coisas naquela época. Isso foi 8 de agosto de 2014, tem 9 anos. E dali começou um relacionamento. Eu acho que a gente tem esse vídeo que eu mandei hoje para vocês entenderem como foi muito forte.
Todo mundo chorando. Inclusive eu não consigo ver esse vídeo que eu sempre choro. Porque tudo que ele declarou nesse dia, todas as profecias que ele liberou sobre a minha vida nesse dia, eu tô vivendo hoje. Ele falou, Deus vai te levar às nações não como exibição, mas como missão, porque na época eu era modelo. Então eu viajava o mundo, mostrando meu corpo, meu rosto. E hoje eu comecei pisando no Espírito Santo a primeira vez, vivendo aquilo que ele declarou sobre a minha vida. Eu tô aqui hoje para mostrar o meu Deus, né? E nisso esse vídeo faz 9 anos e dali começou um relacionamento entre a gente. Trocamos telefones, ele me pediu perdão milhões de vezes. Mas o perdão, ele é uma decisão. Ele é uma decisão que você toma dentro do seu coração. Que você declara isso para Deus. Não foi do dia para a noite. Depois desse dia a gente começou a ter um relacionamento, mas não foi algo que foi gerado, sabe? É como uma gravidez. Você precisa esperar o tempo de Deus, né? Não é nada no nosso tempo. E eu voltei para o mundo. E ele voltou para as missões, para a pregação. E nisso se passaram. E durante esse tempo eu era muito orgulhosa, com um ego muito grande. Eu falava, o meu pai, eu já fiz por ele o que ele tinha que ter feito por mim, eu já fui atrás dele, então agora eu vou viver minha vida. E nessa de viver minha vida com orgulho, com falta de perdão, achando que eu estava fazendo certo, se passaram mais 6 anos, sem relacionamento com ele. Eu sabia que ele era meu pai, eu falava para todo mundo, porque isso já não me incomodava mais, mas às vezes quando eu ia na igreja, eu não era filha, eu sentava lá atrás, porque eu tinha vergonha de falar que meu pai era pastor. Eu continuei no mundo, continuei trabalhando como modelo, tive acesso muito cedo a muitas coisas, a festas, drogas, viagens, luxo, muito cedo. E eu simplesmente deixei na caixinha e fui viver minha vida. Acontece que há 3 anos atrás, a paternidade gritou novamente dentro de mim. Eu tive um relacionamento no qual ele era pai, ele tinha uma menina, e aquilo ali começou a mexer muito comigo, porque eu comecei a ver o que eu queria que o meu pai tivesse feito comigo, sabe? O amor pelaquela criança, aquilo tudo, eu comecei a depositar nele o que eu queria do meu pai. E eu pensei, opa, ele não é meu pai, eu tenho um pai, né? Mas o orgulho ainda gritava de eu falar, não, mas eu já fui atrás dele, agora é ele que tem que vir atrás de mim. E isso chegou no meu pai. O meu pai não me acessava, porque ele achava que ele tinha vergonha de me acessar, ele tinha vergonha de falar, poxa, eu nunca fiz nada pela vida da Bruna, e aí agora eu vou chegar assim, como se eu não tivesse feito nada. E eu não acessava, porque eu achava que ele tinha vergonha de mim, porque eu era modelo, e eu achava que ele não queria ter um relacionamento comigo. E nisso a gente perdeu anos da nossa vida, eu perdi, no caso, porque eu acho que foi muito mais um orgulho da minha parte, uma falta de perdão da minha parte, do que da parte dele, né? Ele tem outros filhos, os meus irmãos, que hoje a gente convive, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu cheguei numa família que já estava formada, mas eu sempre fui muito bem, tratada, muito bem recepcionada. E há 3 anos atrás, o meu pai recebeu isso de uma pessoa e ele falou, olha, Luiz, a Bruna precisa de um pai. A Bruna só quer ter um relacionamento com você. E ele veio falar comigo e falou, filha, eu queria tua bênção. Eu queria tua bênção para te apresentar. Você tá pronta? Porque talvez não seja um pouco fácil. Eu não sei se é isso que você deseja para sua vida. Você tá pronta? Aí eu falei, pai, é tudo que eu mais quero. E aí ele me apresentou no púlpito e dali a nossa história começou a vir a ser conhecida. Eu sou filha do pastor Luiz Hermínio e hoje eu honro muito a vida dele. Hoje eu honro a vida do meu pai.
Hoje ele é meu pastor, ele é meu mentor, ele é meu pai. Antes de vir para cá, como eu falei, eu fui pedir a bênção dele. Eu jamais estaria pisando nesse púlpito hoje se eu não tivesse a bênção dele. Mas eu não conhecia Jesus nessa época, há 3 anos atrás. E mais uma vez, a Bruna voltou para o mundo. Mas quando esse relacionamento com o meu pai foi restaurado dentro de mim, o perdão veio a ponto de eu conseguir olhar para ele e falar, cara, esse cara é meu pai. E eu começar a ir nas pregações dele, eu falava, meu Deus, esse cara é meu pai. E eu falava, gente, é meu pai. Era uma coisa assim, se hoje eu sofrer um acidente e eu precisar de um transplante de sangue, é ele que vai fazer. O sangue dele corre nas minhas veias. Eu sou a continuação disso que ele está fazendo, sabe? E meu pai começou a ministrar no meu coração algumas coisas. Ele nunca foi uma pessoa que falou, filha, você tem que ir para a igreja, você tem que ficar dentro da igreja, nada disso. Ele sempre me deixou muito à vontade, não só comigo, mas com todos os filhos. Ele nunca nos obrigou, mas ele sabia. Porque ele recebeu essa palavra. Que a Bruna ia para as nações, que a Bruna ia ser uma missionária. E quando eu recebi essa palavra 10 anos atrás, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu, missionária, jamais. Eu, pregadora do evangelho, eu estava no mundo. Eu só estava preocupada com festa de carnaval e réveillon. E eu era do rolê pesado, assim. Eu que programava as festas, eu que fazia as coisas, eu que queria ir para carnaval, eu que montava os looks de carnaval para todo mundo. E há 2 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus. Através da vida dele, através do sim dele. Na hora do apelo, várias vezes eu já tentava ir lá na frente e eu prendia, mas esse dia eu fui, eu entreguei minha vida e a partir dali, quando você declara, ele começa a fazer. Mas acontece que eu ainda continuava no mundo. Mas o Espírito Santo começou a me constranger em alguns lugares que eu frequentava, algumas pessoas que conviviam comigo, algumas coisas começaram a mudar dentro de mim. Eu só não entendia muito. Foi no Réveillon de 2021 para 2022, tem muito pouco tempo, que o Senhor usou uma pessoa para falar comigo. Eu estava sentada, provavelmente drogada, com o sol das 7 horas da manhã na minha cara, no meu rosto. E eu estava com influenza nesse dia, eu não sabia, eu estava passando muito mal. E eu comecei a pedir ajuda. E eu comecei a ver que as pessoas que estavam comigo, elas... Eu falei, meu Deus, meu próprio namorado da época. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, é isso que você quer pra sua vida? Uma pessoa que eu não conhecia. Aí eu olhei pra ela assim, é isso que você quer pra sua vida? Não é isso. Você merece ser tratada igual uma princesa. Porque não é isso que Deus tem pra você. Aí ela saiu, aí eu olhei em volta e falei, meu Deus, não é isso. Senhor, me tira daqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E dali começou o meu processo. Eu voltei pra casa, foi um processo mais ou menos de uns 3, 4 meses, assim. O Senhor começou a fazer muitas coisas na minha vida, tirar pessoas. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu não sabia nem orar. Dizem, a gente não sabe orar, né? Mas eu falei, Senhor, a oração mais difícil de se fazer. Eu não sei mais fazer do meu jeito. Faz o teu. Eu sonhei com uma família, eu sonhei com um casamento. Eu tô aqui 3 anos num relacionamento. E se não é isso que o Senhor quer pra minha vida, pode tirar. Mas me ajuda, porque eu sei que vai doer. Me ajuda. Isso foi num sábado. Na terça-feira, ele me olhou e falou, não quero mais. Aí eu, Deus, tu existe mesmo.
E dali, dia 24 de maio de 2022, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu estava fotografando, ainda trabalhava um pouco como modelo. E eu lembro que eu ia fotografar, aí o maquiador vinha e limpava as minhas lágrimas. Eu ia lá toda bonita, fotografava, chorava. Ele vinha, limpava as lágrimas de novo. E naquela noite eu fui para uma célula, me convidaram para ir para uma célula. E eu fui despedaçada. Eu não tô brincando, gente. Parecia que eu tinha levantado da minha cama, até a roupa que eu tava vestindo. Parecia que eu tinha levantado da minha cama e eu tinha ido, assim, ó. Eu extremamente norteada. E eu lembro que eu sentei. E uma sala de jovens, assim, um povo bonito. Eu falei, meu Deus, esse povo é crente. Eu tinha pavor de crente, tá? Eu tinha vergonha de dizer que meu pai era pastor. Eu entrava na igreja e eu falava, Deus, não dá, eu não consigo, não é isso. E aí, nesse dia, tinha uma menina de 13 anos cantando. E ela me olhou. E ela cantando, assim, tinha umas 50 pessoas, ela cantando pra todo mundo. De repente, ela vem, chega pra mim, tipo, começa a cantar na minha frente, assim. Aí ela fala assim, 13 anos. O Espírito Santo tá mandando eu te dizer que hoje ele tá escrevendo uma nova história. E que ele sabe tudo que tá aí dentro do seu coração. E que tudo isso vai ser curado. Que o Senhor vai te usar grandemente. E ali começaram, foi nesse dia que eu entreguei real, que eu renunciei. Falei, Deus, é isso. Faz o teu jeito. Eu já tentei fazer com as minhas mãos, eu não consegui, eu sei que vai doer. Mas assim, coloca no meu coração. Porque eu comecei a frequentar essa célula e eu vi aqueles jovens chapando por Jesus. Eu falava, Deus, não é isso. Porque a carne gritava muito dentro de mim ainda, sabe? Eu me converti fumando. Eu saía da célula, ia para casa fumar cigarro. Eu falava, Deus, não tá certo, mas também não tá errado na minha cabeça, né? Eu bebia, aí eu caía algumas vezes. Ah, vamos para uma festa, não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Aí eu ia para a festa. Aí eu voltava bêbada. Aí o Espírito Santo constrangia. Eu tinha as piores ressacas da minha vida. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Até o dia. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, dia 20, um mês depois exatamente, 24 de junho de 2022. E aconteceu um evento dessa célula. E eu me ajoelhei, eu tava muito chapada por Jesus. Mas ao mesmo tempo, eu ainda fazia coisas erradas, eu ainda pecava. E nesse dia, eu lembro que eu tava cozinhando, nessa época eu era chefe de cozinha. Eu trabalhava como personal chefe, eu ia na casa das pessoas e ensinava as pessoas a cozinharem. A saudável e tudo mais. E outra coisa também que eu já vou contar, que Deus me tirou absolutamente tudo quando eu entreguei minha vida. E eu me ajoelhei na cozinha me ajoelhei na minha cozinha, no tapete, assim, eu falei, Deus, eu quero ter acesso a você. Eu vejo tantas pessoas falando, ah, porque Deus falou comigo, ah, porque Deus falou comigo. Eu falei, cara, que pessoa ruim que eu sou, que tu não fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu não quero mais terceirizar aquilo que as pessoas falam. Eu não quero ter que ir para um lugar e pedir uma profecia. Eu não quero isso. A Mi fala que eu sou... A Michelle, minha amiga, tá aqui comigo. Ela fala que eu sou para-raio de profecia, que eu sentei no lugar já vem. Falei, gente, mas é verdade. Nessa época eu era mais para-raio ainda, porque parece que Deus começou a tipo, profetizar e a me entregar tudo o que eu ia viver. E aí depois veio o silêncio, né? Silêncio de Deus. Aí começa o processo. Nesse dia eu fui para esse evento e eu tava no evento, assim, com um amigo meu, da célula, e de repente eu ouvi assim no meu ouvido, abre tua boca. Aí eu, Will, tu falou alguma coisa? Ele, não, tô ficando doida. Aí veio de novo. Foi a única vez na minha vida que eu ouvi audível. Abre a tua boca. Falei, mas eu vou falar o quê? Eu abri minha boca, começou. Larabaxere, cantarababá. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo. Fui batizada em línguas, fui batizada pelo Espírito Santo no mesmo dia. E ali começou o meu processo. Ali começou a minha lapidação, a minha renúncia.
Os meus sonhos foram deixados de lado, tudo que eu sonhei para minha vida. Isso aqui, gente, eu nunca desejei estar aqui. Eu nunca desejei este lugar. Eu nunca desejei o púlpito, eu nunca desejei o microfone. Eu desejava outras coisas para minha vida, porque para mim era muito, muito cômodo eu estar dentro do meu quarto, eu estar no meu secreto. Isso aqui nunca foi desejado. Mas, nesse tempo, eu entrei em depressão. Eu aceitei Jesus, eu entrei em depressão. Eu me vi sentada na janela do meu quarto, querendo me jogar. Eu tive crises de ansiedades fortes. Eu fui deixada, abandonada, rejeitada. Eu vi pessoas indo embora, pessoas que eu amava, pessoas que eu abria a minha casa. E cada vez que eu via, eu falava, Senhor, mas é tão ruim assim viver pra Ti? Porque assim, depois que eu entreguei minha vida, foi tudo embora. O Senhor fechou todas as portas dos meus clientes. Eu tinha cliente toda semana. Simplesmente eu me vi sem cliente, sem trabalho, em depressão. Sem amigos. Eu só tinha as meninas que moram comigo. Cara, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E o vazio, né? Aquele vazio enorme dentro de mim. Foi quando o Senhor chegou, que Ele começou a preencher. Foi quando eu ligava pro meu pai desesperadamente. E ele falava, ei, deixa Deus fazer. Eu falei, mas eu tô deixando. O que eu tenho que fazer mais? Ele falou, cara, você tá deixando fazer, mas você tá aprendendo. Você precisa soltar as rédeas. Sabe o que vai acontecer? Você precisa descansar no Senhor. Eu falei, pai, como que eu vou descansar? Eu tenho conta para pagar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso... Ele, ei, deixa Deus fazer. Descansa. Descansa o seu coração. E aí... eu falei, meu Deus, como que eu vou descansar? Eu comecei a entregar tudo. Eu recebo muitas mensagens, assim, hoje falando, Bruna, como eu queria viver o que você está vivendo em Jesus, como eu queria, sabe, ser chapada desse jeito, como eu queria ter, enfim, como eu queria isso. Será que você queria mesmo? Será que você queria mesmo? Será que você queria pagar esse preço? Porque viver para Jesus tem um preço, é um preço maravilhoso, mas tem um preço. Tem as renúncias que você tem que fazer. Ninguém me viu. Essa aqui, ó, mora comigo, ela sabe do que eu tô falando. Ninguém via quantas vezes eu me trancava no meu quarto e falava, Deus, eis-me aqui, eu não sei o que tu vai fazer hoje, o que eu vou fazer hoje, Jesus? Chorava. Quantas vezes eu tive que ver pessoas indo embora, pessoas que eu amava, pessoas que eu me dediquei minha vida, assim, pessoas indo embora e o Senhor falava, ei, calma, eu vou trazer os certos. Eu ouço coisas que você não ouve, eu vejo coisas que você não vê. Foram meses e meses de renúncia, e meses de secreto, e meses de processo, e eu falava, meu Deus, que processo é esse? Que pessoa ruim que eu sou, que eu tenho que passar por esse processo tanto tempo. Até o dia que eu aprendi que o Senhor estava fazendo em mim, para fazer através de mim. Foi quando ele me falava assim, Deus, eu sou tão nova, sabe? Por quê? E ele falou, filha, você está fazendo a pergunta errada. Não é por quê, é pra quê. É pra hoje. É porque lá na frente vai ter uma mulher que vai vir chorar aos seus pés, pedindo oração. Vai ter uma mulher que vai falar, eu fui deixada, eu fui rejeitada, eu fui abandonada, e eu vou poder olhar para ela, você vai poder olhar para ela e falar, eu sei o que você está passando. E que se o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E se hoje eu estou aqui, extremamente rasgada, quebrantada, vivendo os sonhos de Deus para minha vida, porque isso aqui não era meu sonho. É porque teve muito tempo de renúncia, teve muito tempo de secreto, teve muito tempo que eu me permiti ser curada. E tudo isso veio através do perdão. Através do perdão que eu liberei, que eu decidi liberar pela vida do meu pai,
Hoje, o que eu vivo com ele, o relacionamento que eu tenho com ele, e com a família dele, o Senhor vem construindo muitas coisas na nossa vida. Mas vocês imaginam o que é para um pai, que depois de 20 anos reencontrou uma filha, eu ligar para ele hoje e falar: ei, me abençoa. Me abençoa, porque eu não vou subir naquele púlpito sem a tua bênção. Sabe o que é olhar para ele e falar: cara, eu quero um marido assim, porque você elevou o nível, não tem como, sabe? E aí eu olho para a vida de José e eu penso a mesma coisa. Por quê? José foi vendido pelos irmãos. José foi parar na prisão por um crime que ele não cometeu. É como se o Senhor tivesse esquecido dele. Mas ele sabia da promessa que ele tinha. Ele sabia que lá atrás ele tinha sonhado. E o Senhor já tinha declarado. E que quando os irmãos dele chegaram, ao invés de ele culpá-los, ele falou: ei, não se preocupem. Foi o Senhor que fez na minha vida, não foi vocês. Eu tô aqui hoje porque foi o Senhor. Hoje eu sou governador de Faraó, hoje eu tô governando o Egito, porque foi o Senhor que fez. Não foi vocês. Então, assim, pare de culpar a pessoa que te feriu. Porque não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Deus não quer fazer no outro, Ele quer fazer em você. Enquanto você está preocupado com o outro, Deus está falando assim: ó, filho, olha para cá, eu tô aqui, olha para cá. Enquanto você está preocupado, mas tu não sabe o quanto eu sofri, Bruna, tu não sabe quem me machucou, tu não sabe o que fizeram. O Senhor está falando assim: ó, ei, eu usei a falta de caráter de alguém para te empurrar para frente. Eu usei o teu sofrimento, a tua dor, para te dar maturidade. Eu usei tudo isso para te aproximar de mim. Não foi ele, foi eu. Sabe? Imagina tudo que José não deveria ter deixado, não teria vivido se ele tivesse ainda culpando e não perdoando os irmãos dele. Os irmãos dele iam chegar para ele e ele ia falar: mas não conheço vocês. E aí aquela dor ia ficar aqui dentro. Sabe? Tudo isso que José viveu foi por conta do perdão. Quando os irmãos dele apareceram, ele falou: fique tranquilo. Não tem a ver com vocês. Foi Deus que fez na minha vida. Amém? E quando eu falava: Senhor, veja-me aqui, faz. Hoje, quando vem algumas coisas assim que as meninas brincam lá em casa que parece que Deus me jogou dentro de uma máquina de lavar, sabe? E assim, bate a máquina. Aí tira a roupa, pendura. Ih, tem mais uma sujeirinha aqui, vamos botar de novo. Então, assim, esse é o meu processo. Por quê? Porque eu me permiti. Eu tô aqui, ó, Deus, pode fazer. Quando vem algum problema, quando vem mais um processo, eu falo: não, pode fazer. É mais um testemunho. Tô gerando mais um testemunho em você, filha. Pode fazer. Eis-me aqui. Eu não vou mais atrasar o meu processo. Sabe? Pare de atrasar o seu processo por conta da falta de perdão. Libere o perdão para aquela pessoa que te feriu, para aquela pessoa que te machucou, sem vingança. Libere com amor. Deus é amor. Você ama alguém através de Deus. Você não ama... Deus é amor. Você ama alguém através dele. Porque ele é amor. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Você tem que amar essa pessoa que te feriu, que te machucou. Tá tudo bem, tá tudo certo, eu te perdoo. Deus pode fazer agora, faz mais. O que falta mais, Jesus? Quem mais eu falto perdoar? Eu não quero mais atrasar o meu processo. O que falta para eu viver aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida? Sabe? Tem uma passagem que eu amo muito na Bíblia, que na verdade, é uma parábola, que é da dracma perdida. As grandes coisas que você resolve dentro de casa, aqui dentro, são as grandes coisas que você vai encontrar fora de casa. A mulher, quando ela perde aquela moeda, ela acende uma luz e ela não vê a moeda, ela vê sujeira. E ela pensa: opa, estou precisando fazer uma faxina aqui dentro. E ela não chama as amigas dela para fazer a faxina, para ajudar. Ela chama as amigas dela para se alegrarem com o achado daquela dracma. Porque tem coisas aí dentro que quem tem que limpar é você. Que ninguém pode te ajudar. Tem coisas aí dentro que é você que tem que dizer: não, eu não quero mais, Deus, faz. Será que não está na hora de fazer uma faxina aí dentro? Deixar Deus fazer essa faxina para os móveis novos entrarem? Né? Provavelmente todas vocês aqui têm muitas palavras de Deus
né? E a gente sempre fica, Senhor, quando que eu vou viver essas palavras que o Senhor já declarou sobre a minha vida? Deus, mas, meu Deus do céu, o que mais eu tenho que fazer? Porque eu tenho tantas palavras, o Senhor já falou que eu recebo muito isso. Bruna, o meu marido está nas drogas, mas o Senhor me deu uma palavra que ele vai sair, que eu vou conseguir restaurar. Bruna, o meu casamento acabou, mas eu tenho uma palavra, o Senhor falou que vai restaurar, Bruna. Sabe qual é a minha resposta? Você não tem uma palavra? Não foi o Senhor que te prometeu? Isso aqui foi profetizado na minha vida. Eu tô aqui hoje porque isso aqui foi profetizado na minha vida. E o que eu fiz? Descansei. Eu acreditei naquilo que o Senhor já me prometeu. Pare de ficar falando para os outros aquilo que o Senhor já te prometeu. Entenda, é uma falta de respeito você contar para as pessoas que não estão no kairós de Deus, que não estão no tempo de Deus, aquilo que o Senhor te prometeu, porque elas não vão entender. Elas não vão entender o que o Senhor tem para sua vida. A Bruna, aquela lá, a modelo que mostrava o corpo lá, pregadora do evangelho, amor, eles não vão entender, porque não é sobre eles. Não é sobre você, é sobre o que o Senhor tem para fazer através de você, é o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Sabe? A palavra do Senhor, ela tem muito poder. Se você tem uma palavra, confie na palavra que o Senhor já declarou sobre você, já declarou sobre a sua vida. Em Gênesis 1, pega essa, que isso é muito importante. Em Gênesis 1, fala assim: e criou o homem à sua imagem e semelhança. O que você entende? Que Deus criou o homem. Mas em Gênesis 2, fala: e não havia homem para cultivar o solo. Então Deus criou o homem do pó da terra. Eu falei, mas como assim? Se Deus criou o homem, em Gênesis 1, e em Gênesis 2 fala que não havia homem para cultivar o solo. Porque em Gênesis 1, Deus forma a terra através do poder da palavra. Em Gênesis 2, ele cria a terra. Ele materializa aquela palavra. Então, a palavra de Deus, tudo que você já recebeu de Deus, já existe no mundo espiritual. O Senhor não está preparando você, não está preparando algo para te entregar. Ele está preparando você para entregar para algo que já existe, que já está lá te esperando. Então, a sua oração tem que ser: Senhor, o que falta? O que falta fazer? O que falta mexer aqui dentro? Quem falta eu perdoar? Para eu viver as promessas e palavras que o Senhor já declarou sobre a minha vida. Em 6 dias o Senhor criou a terra. No 7º dia, ele descansou. Isso está em Gênesis 1. Mas em Gênesis 2, que começa a criação. E Deus está descansando. Porque é no descanso que tudo ganha forma. Você só vai desfrutar das palavras e promessas de Deus sobre a sua vida quando você descansar. Quando você descansar e deixar Deus fazer. Amém? No tempo certo vai acontecer. Quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Amém? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. O processo, ele é doloroso, mas o propósito, ele cura. Deus te fere para te sarar. Quantas vezes, sabe? Quantas vezes eu fui moída, eu chorava, eu via coisas que eu não queria ver, eu escutava coisas que eu não queria escutar e eu falava: Senhor, mas por quê? Por que comigo? O Senhor não está vendo o que a outra pessoa está fazendo? E o Senhor está falando: filha, para, olha para mim. Vocês já viram um meme que Jesus está com um urso bem grande assim atrás e tem um menininho com um urso pequenininho? E aí o Jesus está falando para ele que é só ele entregar aquele urso pequeno que o Senhor vai dar um grandão. É exatamente isso que o Senhor tem para sua vida. Os sonhos, as palavras que você recebe, elas nunca vão combinar com a sua realidade. Quando eu recebi isso aqui há 2 anos atrás, eu olhava em volta e falava: Senhor, é impossível acontecer. É impossível. Como? Eu? É impossível, Jesus. Porque a sua realidade nunca vai combinar com aquilo que o Senhor te prometeu. Nada é impossível aos olhos de Deus, porque foi Ele que te prometeu. Não foi outra pessoa, foi Ele. Você é a única pessoa que pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Você é a única pessoa. Então, será que você não está precisando fazer essa oração? Senhor, quem falta eu perdoar?
Jesus, o que falta fazer aqui dentro? O que falta curar aqui dentro? Para eu viver as tuas palavras e as tuas promessas sobre a minha vida. Eu não quero mais impedir, Jesus, eu não quero mais atrasar o que o Senhor tem para fazer. Sabe, eu tenho tantos sonhos, Deus, eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida. O que falta mais? Eu não quero mais viver os meus sonhos, eu não quero mais viver daquele jeito que eu vivia. Eu quero viver os teus sonhos sobre a minha vida.